Graças a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está nos acompanhando nesta campanha hoje, a sétima quarta-feira, são 7 dias de oração pela família, né? Nós queremos ler um texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui a gente aprende algumas coisas com essa experiência do apóstolo Pedro, experiência marcante aí no decorrer da sua trajetória, da sua caminhada com Cristo. A Bíblia nos mostra aqui que Jesus havia ordenado que eles fossem para o outro lado da margem. E ao obedecer essa ordenança de Jesus, eles entram na embarcação, tudo normal, até aí. E aí, quando eles estavam no meio do mar, o texto diz que eles estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Estava tudo contrário, o objetivo deles era chegar do outro lado da margem, mas o vento contrário dificultava a sua ida para o outro lado da margem. Então, o texto vai nos dizer que Jesus, ele foi orar, e tendo despedido a multidão, ele foi em direção aos discípulos. Só que o texto nos diz que eles foram que Jesus foi na quarta vigília da noite. A noite, no Novo Testamento, ela era dividida em 4 períodos de 3 horas. Ia de 6 às 9, de 18 às 21, de 18 às 21, de 21 à meia-noite, às 0 horas, das 0 horas às 3 e das 3 às 6 da manhã. Então era 4 períodos de 3 horas. E o texto diz que Jesus foi na quarta vigília da noite. Era justamente o período das 3 da manhã às 6 da manhã. Era madrugada. E os discípulos estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aí a Bíblia diz que eles avistaram Jesus caminhando por cima das águas. Jesus foi até o barco que estava sendo açoitado. Jesus estava caminhando em direção ao barco e eles imaginaram que seria um fantasma. O texto diz que eles gritaram com medo. Eles estavam com medo. E quem tem medo não avança. Quem tem medo, ele não se aventura, para viver experiências com Deus. Quem tem medo, ele recua. Ele se encolhe, ele não avança.
E o texto diz que Jesus olhou para Pedro, para os demais que ali estavam naquela embarcação, ele disse: não temais, sou eu. Estava todo mundo, o texto diz que eles gritaram com medo. Então Jesus disse: não temais, sou eu. Eles imaginavam que seria um fantasma. E aí a Bíblia diz que Jesus disse assim, que Pedro falou assim: se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. E aí o Senhor disse: vem. Ele estava debaixo de uma ordem: vem, Pedro. E Pedro, eu imagino Pedro colocou ali os seus pés nas cristas das águas ali, para vivenciar essa experiência que ele estava vendo Jesus por cima das águas. E o texto nos mostra que Pedro começou a andar, começou a avançar ali andando por cima das águas. Mas de repente ele começou a olhar o vento forte que soprava, e ele, sentindo medo, começou a afundar. Sentindo medo, ele começou a ir para o fundo. E o texto nos diz que, sentindo medo, ele clamou ao Senhor. Quando ele começa a afundar, começando a afundar, clamou ao Senhor dizendo: não se te dá que pereçamos? Eu vou perecer, Jesus. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. De repente você está, não espere ir para o fundo, não espere afundar tudo, não espere afundar o seu casamento, a situação da sua vida, para você reconhecer que depende de Jesus, para você reconhecer que precisa ter um relacionamento com Jesus, você reconhecer que precisa envolver-se com Jesus de forma comprometida em um relacionamento de oração. Ele clamou ao Senhor. Havia ali muitas coisas que poderiam socorrer Pedro naquela situação. Pedro era um pescador, certamente ele tinha experiência ali nas regiões do Mar da Galileia. Ele poderia, quem sabe, solucionar aquela situação com as suas próprias habilidades de pescador, porque eu não acredito que um pescador, até aquele momento, não saberia nadar. Ele sabia nadar, eu imagino que Pedro sabia nadar, mas nem por isso ele pôde usar as suas habilidades para socorrer em uma necessidade ali daquele momento. Ele poderia também, algum daqueles pescadores que estavam no barco, se aventurar, direcionar o barco lá para Pedro e socorrê-lo, mas ninguém pôde fazer nada. Ele poderia também, algum daqueles pescadores que estavam no barco, ao invés de remar, ao invés de colocar o barco em direção a Pedro, algum dele pular ali no mar e se aventurar a salvar a Pedro. Mas o texto diz que eles estavam com medo. Então a gente poderia imaginar diversos recursos que poderiam vir trazer solução para a vida do Pedrão naquela ocasião. Mas ninguém pôde fazer nada. Ninguém fez nada, nem o próprio Pedro. Na hora da angústia, da situação, de repente até esqueceu das suas próprias habilidades. Porque tem coisas que só Jesus pode fazer. E Pedro clamou ao Senhor. Tem coisas que só Jesus pode solucionar. E nós precisamos reconhecer que é nesse momento que a gente precisa reconhecer isso, se envolver com Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, entregar a nossa família a Jesus e reconhecer que só Ele pode fazer alguma coisa. Quem sabe você está lutando aí contra o seu marido, com as forças humanas. Clame ao Senhor, Deus pode fazer uma coisa, uma situação em favor deste homem que é duro, desta mulher que é dura, que não consegue se render, que não consegue se curvar, que não consegue lutar por uma família abençoada. São rebeldes, coração endurecido. E aí a gente acha que pode resolver essas situações na força humana. É o momento de nós reconhecermos que precisamos clamar ao Senhor. De repente você está lutando contra uma situação que o seu filho está vivendo, envolvido em drogas, envolvido nos vícios, envolvidos com coisas erradas. E aí você está afrontando esse jovem, esta jovem, está aí causando uma série de contendas e confusões dentro do lar. Mas eu te convido nesta madrugada
a orar ao Senhor, a reconhecer qual a importância da oração, a importância de você clamar a Deus, de você se levantar pelas madrugadas. De repente o seu dia a dia é um dia a dia corrido e você não reserva tempo de qualidade, mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite Jesus veio em direção àquela embarcação que estava ao ponto de afundar, de ir a pique. Eu não sei como é que está o seu lar, a sua vida, a sua família. Clame ao Senhor, se entregue a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua família a Jesus, deixa Ele direcionar os seus passos, os passos da sua família. Pare de lutar com as forças do seu braço, pare de ficar querendo remar esta embarcação, pare de estar querendo lutar com as forças humanas. Clame ao Senhor nesta madrugada. Fale com Deus, porque certamente o Senhor tem resposta de paz para o seu coração. O Senhor tem resposta de paz para a sua família. A Bíblia diz que Jesus, quando nós vemos que nenhum desses recursos foram suficientes para socorrer a Pedro, Jesus foi em direção a Pedro, pegou pela sua mão e o lhe levantou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidaste? Jesus quer segurar nas tuas mãos, Jesus quer te levantar, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer levantar a sua família, Jesus quer mostrar-se fiel, restaurar o teu lar, restaurar a tua família, restaurar o teu casamento, restaurar este filho que está te dando trabalho. Jesus quer mudar esta história hoje. No encerramento desta campanha de oração pela família, Jesus está querendo que você permita que Ele segure nas suas mãos. Jesus quer que você clame a Ele e diga a Ele aonde é que está o problema, onde é que está a situação que te aflige, a causa que te angustia. Jesus quer mudar esta história. Permita que Jesus entre no seu lar nesta madrugada. Permita que Jesus entre no seu coração e mude a sua vida. Entregue a sua vida, a sua família a Jesus. Se renda ao Senhor. Pare de querer lutar sozinho. A Bíblia diz que Jesus leva Pedro. O texto não diz como Pedro foi levado novamente ao barco. Mas eu imagino Jesus segurando na mão de Pedro e caminhando por cima das águas com aquele homem que estava já quase morrendo afogado. Já estava quase achando que não tinha solução mais para a sua vida. De repente essa é a situação que você está vivendo hoje. Você está desesperançado. Você acha que não tem mais solução para essa família destruída, para esse lar arruinado. Jesus quer mudar a sua história nessa madrugada. Jesus quer entrar com providência, segurar nas suas mãos e dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele vai estar fazendo em teu favor. Permita que Jesus mude a sua história. Permita que a sua vida seja transformada nesta madrugada. Em nome de Jesus. Jesus conduziu Pedro para o barco. E aí Jesus repreendeu o vento e seguiu-se uma grande bonança. Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer trazer bonança, Jesus quer trazer paz, Jesus quer trazer alegria aonde há perturbação, aonde há contenda, confusão. Jesus quer mudar essa história. Jesus quer fazer do seu lar, da sua família, um oásis de paz, um lugar de alegria, um lugar de delícias. Jesus quer mudar isto. Entregue a sua vida a Cristo, entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará na sua vida. Aceite a Cristo como Salvador da sua vida. Você que se afastou, que se distanciou dos caminhos do Senhor, volte hoje. Esta é a madrugada de oportunidade que Jesus está te dando para você voltar para Cristo. Você que está cambaleando na fé, ou você que nunca entregou a sua vida a Cristo, se entregue hoje. Se entregue hoje, deixe Ele cuidar de você, deixe Ele cuidar da sua família. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa desta vida errada e se entregue a Cristo
como único e suficiente Salvador da sua vida. Oremos ao Senhor. Ó Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós oramos a Ti nesta madrugada, Senhor, no encerramento desta campanha de oração, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, eu Te agradeço agora. Eu Te agradeço agora, Senhor, porque eu creio que esta campanha, Senhor Deus, já tem alcançado milhares de pessoas, meu Senhor. Milhares de famílias, milhares de lares, homens e mulheres, ó Deus querido, que assumem um compromisso contigo nesta madrugada. Que estão voltando para Jesus, que estão reconciliando-se com Jesus, que estão entregando as suas vidas a Jesus, estão permitindo, ó Pai, que o Senhor cuide da sua vida e da sua família. Ó Deus bendito, esteja, meu Pai, reescrevendo o nome desta pessoa que se desviou. Escreve o nome dele no livro da vida. Liberta, Senhor, de toda e qualquer mazela, embaraços, laços do adversário que tem atrapalhado a vida desta pessoa. Nós oramos, ó Deus, repreendendo todo o mal agora, em nome de Jesus, e profetizando famílias estruturadas, famílias restauradas, famílias, ó Deus querido, respaldadas pela sua palavra, pelos princípios da sua palavra, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família nesta madrugada. Encerramos hoje esta campanha de oração, mais campanhas virão por aí, campanhas de oração e reflexão da palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal. A maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos, conforme a análise do YouTube, são pessoas que não são inscritas. Então se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para você receber as notificações do próprio YouTube quando nós estivermos aqui orando, falando com Deus, buscando ao Senhor juntamente com a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus e que a paz do Senhor esteja radiante na sua vida e na sua família nesta madrugada. Deus abençoe.